Bom, então vamos falar hoje sobre a queixa mais comum no consultório do neurologista e uma das mais frequentes também nos pronto atendimentos, que é a dor de cabeça. Primeiro de tudo, a dor de cabeça leva um nome técnico que se chama cefaleia. E qual o tamanho desse problema? O que os estudos mostram é que pelo menos 60% da população vai sentir dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Quando a gente restringe essa população para aquelas pessoas que sofrem de algum tipo recorrente de dor de cabeça, o número cai, evidentemente. Quando se fala de enxaqueca, nós estamos falando de 15 a 20% da população. Já a cefaleia do tipo tensão, até 1/4 da população sofre com essa condição. Agora, tendo isso em vista, o primeiro passo do raciocínio clínico frente a um paciente que chega se queixando de dor de cabeça é tentar separar nas cefaleias primárias ou cefaleias secundárias. Cefaleias primárias ou dores de cabeça primárias são condições em que não existe uma outra causa gerando a dor de cabeça por consequência. Enquanto nas cefaleias secundárias existe uma outra causa, por exemplo, uma malformação arteriovenosa dentro do crânio, por exemplo, uma tumoração, um sangramento intracraniano. Então, nesses casos, existe essa condição de base e a consequência, pelo menos uma das consequências, é a dor de cabeça. Já as cefaleias, voltando aqui para as cefaleias primárias, o grande exemplo talvez seja a enxaqueca, também chamada de migrânia. São condições em que, como eu disse, não existe nenhuma outra causa por trás, é a própria cefaleia primária que gera a dor de cabeça. Em geral, essas cefaleias primárias prescindem de exames complementares. Em geral, esse diagnóstico é clínico, enquanto que quando existe a suspeita de uma cefaleia secundária, aí sim o médico, seja ele especialista ou seja o generalista, deve considerar fortemente investigação complementar, seja com exames laboratoriais, seja com exames de neuroimagem, coleta de líquor e assim por diante. Então vejam, nem toda dor de cabeça é enxaqueca, existem muitos tipos de dor de cabeça. Então, nessa diferenciação entre primárias e secundárias, existem alguns sinais de alarme. E como se faz essa diferenciação? O mais importante é uma história detalhada, é a história clínica, que nós chamamos de anamnese, conversar com o paciente, saber como surgiu essa dor de cabeça, como ela tem evoluído, características da dor. Em seguida, o exame físico também é imprescindível em qualquer caso que o paciente chegue se queixando de dor de cabeça. Mas existem alguns sinais de alarme que podem ajudar a diferenciar a cefaleia primária da secundária. Alguns desses sinais são presença de sintomas sistêmicos, ou seja, se o paciente tem febre, se o paciente tem alguma outra condição de base, como algum câncer ou uma doença imunossupressora. A idade de início. Imagine um paciente que nunca teve cefaleia recorrente ao longo da vida, começa a ter uma cefaleia recorrente após os 50 anos. Ou a característica como essa cefaleia surge, se logo de início já é uma cefaleia que a gente chama de trovoada, pior cefaleia da vida. Presença de sinais focais neurológicos, ou seja, parte do corpo está mais fraca, ou não está sentindo parte do corpo, ou perdeu a visão, entre outros. O diagnóstico correto é fundamental, caso contrário, o tratamento provavelmente não vai surtir efeito. Por hoje é isso, em breve nos vemos com mais vídeos sobre dor de cabeça.